Olá, bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre algo muito importante: o diagnóstico de TDAH em mulheres, que muitas vezes acontece mais tarde na vida. E olha, para muita gente, isso não é sobre ganhar um rótulo, sabe? É, na verdade, encontrar uma chave poderosa para o autoconhecimento. E essa é a grande questão, né? A pergunta que não quer calar. Por que isso acontece com tanta frequência? Por décadas, a gente teve uma visão muito limitada do TDAH, o que fez com que o número enorme de mulheres ficasse, bem, lutando sozinha, em silêncio, sem a menor ideia do que estava acontecendo. Bora entender o porquê disso. Então, para começar, a gente precisa falar sobre a raiz do problema, o viés de gênero. Parece complicado, mas é simples. Historicamente, sabe como o TDAH era estudado? Basicamente observando meninos. Então, todo o modelo de diagnóstico foi criado em cima desse perfil. Um padrão que simplesmente não encaixava na realidade da maioria das meninas e mulheres. Olha só que interessante essa comparação. É aqui que a coisa fica gritante mesmo. De um lado, a gente tem aquele estereótipo clássico, né? O menino que não consegue parar quieto na cadeira, super agitado. Do outro lado, a gente vê o que acontece muito com as mulheres. Uma hiperatividade que é pra dentro, sabe? Aquela mente que não desliga, uma sobrecarga mental constante, muita ansiedade, dificuldade de lidar com as emoções. Essa diferença é a chave de tudo, e é exatamente por isso que tantas mulheres acabam recebendo um diagnóstico errado, de depressão ou ansiedade, quando na verdade o que está por trás é o TDAH. E o custo emocional disso é gigantesco. Pensa só, são anos e anos se criticando, se sentindo, sei lá, insuficiente, achando que tem algum defeito de fábrica na própria personalidade. É um fardo pesado demais para carregar, ainda mais sem ter um manual de instruções para entender o que está acontecendo dentro do seu próprio cérebro. Ok, então o que faz essa situação toda mudar? Qual é o ponto de virada? Muitas vezes a resposta está nos hormônios. Pois é, a nossa própria biologia pode funcionar como um catalisador, que de repente joga uma luz tão forte nos sintomas de TDAH que fica impossível continuar ignorando. Isso fica muito claro em fases específicas da vida, como a puberdade, o período de gravidez e pós-parto e, principalmente, na perimenopausa. Nessas horas, a bagunça hormonal mexe direto com a nossa tolerância ao estresse e com as funções executivas, sabe? Aquela capacidade de planejar, organizar. E é aí que aquele kit de sobrevivência, as estratégias que a pessoa usou a vida inteira para dar conta de tudo, de repente pifa, simplesmente para de funcionar. E a perimenopausa, em especial, costuma ser esse ponto de ruptura. É o momento em que a queda do estrogênio bagunça neurotransmissores importantes, tipo a dopamina. O resultado? Uma névoa mental que não passa, uma desorganização que parece tomar conta de tudo e uma sobrecarga emocional que fica insuportável. É nesse momento que muitas mulheres pensam chega e finalmente vão atrás de respostas. E essa busca por respostas acaba levando a uma verdadeira revelação. Porque o momento do diagnóstico, gente, não é sobre receber um carimbo de problema. É sobre finalmente, depois de uma vida inteira, receber uma explicação que faz tudo fazer sentido. E essa frase da doutora Samantha Hill, que é a fundadora da ADHD Girls, resume isso perfeitamente. Ela diz que um bom diagnóstico não é sobre rótulos, mas sim sobre se entender e validar a própria experiência de vida. A palavra-chave aqui é essa, validação. É como receber uma permissão oficial para parar de se culpar e, enfim, começar a se entender de verdade. E o que é que isso desbloqueia na prática? Bom, um monte de coisa. O diagnóstico te dá como se fosse uma nova lente para olhar para o passado e reinterpretar as coisas. Ele tira aquele peso enorme da culpa das costas. E super importante, ele te dá as palavras certas, a linguagem para conseguir pedir ajuda e buscar o suporte que realmente funciona. E essa revelação toda, no fim, vira empoderamento. Porque com esse conhecimento na mão, o próximo passo é natural. É validar e, finalmente, abraçar a sua própria forma de funcionar, a sua neurobiologia. E como fazer isso? Bom, é um processo. Primeiro é olhar para trás, para sua história, mas agora com essa nova lente do TDAH. Depois é reconhecer o esforço gigantesco que foi o masking, sabe? Aquela coisa de esconder os sintomas para tentar se encaixar. E o mais importante, se dar o devido crédito por ter conseguido navegar por um mundo que, vamos ser sinceros, não foi feito para esse tipo de cérebro. E, claro, encontrar uma comunidade, ouvir outras histórias parecidas, isso pode ter um poder de cura incrível. No fundo, a grande mensagem é essa. Não tem um jeito certo ou errado de ser neurodivergente. Cada mente é um universo,
cada experiência é única e totalmente válida. E quando a gente reconhece essa verdade individual, aí que mora o verdadeiro empoderamento. Para fechar, fica aqui uma reflexão. E se entender a sua neurobiologia não for o fim da linha, mas o verdadeiro ponto de partida? A chance de reescrever a própria história, não mais pelo ângulo das supostas falhas, mas sim pela ótica da força, da criatividade e da perspectiva única que só um cérebro que funciona de um jeito diferente pode ter.